Olá, meu nome é Luana, sou educadora do MOVA e hoje eu vou falar para vocês sobre endemia, surto, epidemia e pandemia, assuntos aí que estão presentes bastante no nosso dia a dia, nos noticiários. A endemia, o que é uma endemia, né? É o nome dado a um fator que interfere negativamente na saúde de uma população, como uma doença que pode ser ou não contagiosa, tá? Ou até mesmo violências que já se tornam comuns em determinadas regiões. Então, ou eu estou me relacionando na questão da endemia a doenças ou até mesmo criminalidade, assuntos nesse sentido. Então, a gente colocou para vocês um lembrete que pode ou não estar relacionado à saúde, no caso da endemia, certo? Quando ela está relacionada à saúde, dentro então da área da saúde, ela não leva à consideração a quantidade de pessoas que têm a doença, mas sim a frequência. Então, quando eu falo de endemia, eu estou me relacionando com a frequência que aquele determinada doença, aquele determinado fator genético, enfim, alguma coisa ligada à saúde, acontece num lugar específico. Então, a frequência que isso acontece é a endemia, certo? Quando a gente fala de saúde. Um exemplo é a dengue, muito comum no nosso país, e a febre amarela. São recorrentes em determinadas regiões, às vezes em determinadas épocas específicas do ano ou não. E o surto? O surto é quando tem um aumento acima do normal de uma determinada doença, certo? Então, às vezes pode ser uma doença rara, às vezes um único caso para uma determinada região e de uma determinada doença já é considerado surto, porque nunca existiu, aí passa a existir em muitos casos, então a gente considera surto, certo? A dengue é um exemplo muito conhecido, então a gente vai estar sempre falando dela. Geralmente esse fenômeno é identificado por profissionais de saúde, né? Ao notarem um aumento de casos da doença ou um aumento da letalidade de alguma doença, ou seja, os casos de mortes. Então é um assunto muito importante sim, quando a gente fala de surto, porque a gente tem que se preocupar na questão da prevenção, as regiões que estão acontecendo, se a região que eu moro é uma região de surto de determinada doença e assim por diante. Então, pessoal, falando da epidemia, né? Quando uma doença ela atinge uma grande área geográfica, a gente classifica ela como epidemia. O mesmo termo, ou seja, epidemia, ele é utilizado quando há contaminação em pontos geográficos diferentes, mas que se encontram dentro de um mesmo território. Então, por exemplo, a febre amarela, ela é uma epidemia quando ela aparece no mesmo território, no mesmo país, por exemplo, em diversos estados, né? Por exemplo, pode ser que ela apareça na região norte e na região centro-oeste do nosso país, por exemplo. Então, é um mesmo território, né? É no mesmo país, mas em pontos geográficos diferentes. Então, esse é o conceito de epidemia. Pandemia é qualquer epidemia de doença infecciosa que se espalhe por uma grande região geográfica, como um continente ou até mesmo todo o mundo. Algumas que a gente colocou como exemplo, que são historicamente estudadas, né? Como a peste negra, a cólera, que aconteceu na década de 90, e o coronavírus, que está atualmente assolando, né? De diversas formas aí, diversos continentes, enfim. Pandemia, ela é algo maior, ela engloba uma área maior de uma doença. Então, inclui também o surto, né? Na pandemia eu incluo o surto, o conceito de surto, porque abrange realmente esse aumento de casos espalhados. Como atividade proposta, então, a gente gostaria que vocês pesquisassem algumas pandemias listadas abaixo. Então, as pandemias que a gente colocou aqui, peste negra e cólera, e fazer um quadro comparativo, ou seja, vocês vão colocar o ano que começou, os locais atingidos, né, esses continentes, países, e se ainda existem. Por que é importante a gente comparar? Porque estamos estudando esse assunto de uma forma global também. Não acontece só no nosso país, acontece no país vizinho e assim sucessivamente. Então é importante a gente ter conhecimento sim. Essa foi mais uma aula do MOVA, até a próxima.